Posição na tela, jogam as brancas e as pretas. Tem tática para os dois lados. Pause um pouco o vídeo antes de você continuar vendo e tente resolver as táticas, ok? Espero que vocês tenham conseguido. E a tática de brancas ela é relativamente fácil. O nível é nível 1, nível 2. E o das pretas é um pouquinho mais difícil, mas também nada muito elevado. Então vamos lá. Vamos ver, analisar a primeira posição. As brancas aqui tem 6 peões contra 5 peões das pretas. Então um peão a mais para as brancas. E 2 bispos, torre, cavalo, dama. 2 cavalos, bispo, dama e torre. Material igual. Agora, vamos analisar primeiro para as brancas. Se você analisou um pouco a posição, você não pode ter notado o tema do cavalo entrando em F6 cheque e você poder capturar a torre ou a dama. Muito melhor a dama, né? Só que aqui em específico não dá certo, porque depois de cavalo F6, cavalo por cavalo você perde o cavalo, você perde a peça. Então a gente quer com que essa tática, esse tema dê certo, e aí você precisa, né, dispor de alguma raciocínio, de algum modo para que dê certo, né? E aí, de novo, que nem a gente vem trabalhando, um sacrifício às vezes é necessário. Então, dama por cavalo muito forte, aqui nessa posição, porque depois de dama por dama, cavalo F6 cheque, e a gente captura a dama logo em seguida, e a gente tem 4 peças contra 3 peças. As brancas estão ganhas. Então você sacrifica uma peça para fazer com que dê certo a sua intenção inicial, né? Que era colocar o cavalo em F6. Bem tranquila a tática, não é muito diferente do que a gente vem trabalhando. Agora das pretas ela é só um pouquinho, ela envolve um raciocínio diferente. Quando você analisa a posição aqui das pretas, o que está acontecendo? A gente tem 4 peças mirando nesse monarca aqui branco, 2 bispos fortíssimos, um cavalo muito forte e uma dama também tentando entrar aqui na posição. E se você perceber um pouco, analisar um pouco, você percebe que qualquer peça que entrar aqui no rei vai ser checkmate, qualquer peça, dando cheque. Então uma torre em H1, G2 ou H2, qualquer uma dessas 3 casas dando cheque seria checkmate. Então, agora em específico não dá certo, não tem nenhum cheque, né? Mas aí a gente pode tentar o quê? Para que dê certo de uma peça entrar, a gente tem que tentar o quê? Algum sacrifício. A gente tem muita peça aqui mirando no rei. Então tentar sacrificar uma dessas peças, ou o cavalo, ou o bispo provavelmente, ou a dama, para tentar entrar aqui na posição inimiga. Tomando cuidado sempre também que as brancas têm esse recurso em mente. Então se você fizer um lance, por exemplo, com o bispo G3 aqui agora, as brancas não podem fazer um lance aleatório porque leva mate em H2. Só que depois de bispo G3, tanto peão por já resolveria os problemas das brancas, mas também tem o tema, né, de dama por cavalo. Então o que a gente faz? Aqui as pretas têm um recurso muito bonito, que é sacrificar a dama em H4. Se não tomar, tá levando mate em H2 ou H1. Né? Então, por exemplo, se dama por peão, se fizer dama por cavalo, não tomar a dama de volta, porque senão tem cavalo F6, né, que nem a gente já viu. Mas depois de dama por peão, se por exemplo dama por cavalo, aí a gente tem dama H1 checkmate. A dama está protegida pelo bispo. Se depois de dama por peão capturar a dama, um lance mais ou menos forçado, o bispo vem aqui em H2 e dá checkmate. Muito bonita posição. E basicamente é isso. Você reconhecer um tema e você quer o quê? Com que ele dê certo. Você procure ferramentas, modos com que dê certo. Então, sacrifício, temas de desvio que a gente está vendo e por aí vai. Beleza? Vamos analisar rapidamente outras 2 táticas muito boas também antes de encerrar o vídeo. Então, temos essa posição aqui. Opa, espero que não tenha pegado spoiler. E pause o vídeo, né? E tente de novo resolver tanto para as brancas como para as pretas. Tem solução para os dois lados.
Espero que vocês tenham conseguido resolver essa posição. E vamos lá, vamos tentar entender de novo sempre o que está acontecendo na posição. Então as brancas têm 2 peões 4 contra 2 4 das pretas, equilibrado. E torre, cavalo, dama contra torre, dama, bispo. Material igual, né? As brancas têm um cavalo, as pretas têm um bispo. Agora, vamos tentar resolver primeiro com as brancas. Qual que é o nosso problema na nossa posição? O rei está um pouco exposto, que inclusive vai ser o que a gente vai usar para resolver de pretas. Mas, enfim, então esse é o nosso problema. Agora, vamos tentar resolver, analisar qual que são as fraquezas do adversário. O rei ele também está muito exposto. A dama está tirando essas casas todas do rei. O bispo está um pouco desprotegido, né? Protegido só pelo rei. E a dama ela está meio também voando aqui. E a gente tem um cavalo muito forte. A gente vem trabalhando, pessoal, todas as nossas táticas, basicamente com sacrifícios e logo seguido um garfo. Quando você vê essa posição, dá muita vontade de fazer com que o quê? Tome o cavalo, o bispo com cheque e logo em seguida capturar a dama. O problema é que aqui simplesmente rei por cavalo, ou teria um lance até mais forte, né? Por exemplo, avançando o peão, alguma coisa assim, não precisa capturar de imediato, né? Porque não é com cheque. Mas a gente queria que desse certo. Então você reconheceu o tema, você quer que dê certo, procure por sacrifício. Procure por modos com que dê certo. E aqui tem um lance muito bonito, que é dama G7 cheque. Se o rei capturar a dama, cavalo por bispo cheque, e a gente captura a dama de volta, peça mais. Mas ele não é obrigado. Dama G7, ele pode vir H5. E aqui tem um lance muito bonito também, que é sacrificar a dama em H6. Agora ele é obrigado a capturar, né, a dama, porque G5, G4 está protegido pelo cavalo e H4 pelo peão. Então depois de dama G7, rei H5, dama H6, rei por dama, e agora cavalo por bispo dá cheque. Dá certo porque dá cheque. E a gente captura a dama logo em seguida. Então só passando para vocês verem aqui, ó. E a gente está com peça a mais, ok? E peão a mais. Agora de pretas, é uma tática muito bonitinha também. Nessa posição, as pretas elas têm que buscar algum recurso urgente, porque senão tá vindo dama G7 cheque. E o que a gente vai usar para aproveitar, né? Do lado das pretas. O rei das brancas também está muito exposto, muito exposto. Então, por exemplo, o rei aqui ele já não consegue ir para nenhuma casa, né? Ele está completamente sem casa. Então, muito provavelmente, nessas posições, você tem que procurar por um modo de dar checkmate no rei. Ou você vai achar um ataque muito forte e vai ganhar a peça com juros, ou senão realmente tem uma linha de checkmate. Então vamos ver essa posição aqui. Procure por cheques. Tem dama B2 cheque, só que não dá certo porque torre por dama. Dama A7 não dá certo porque a dama está protegendo. Essas casas aqui também a dama protege, ou o rei. Então, o que está faltando? Sobrou só dois lances muito interessantes. Dama A4 cheque e B5. Depois de B5 cheque, o rei é obrigado a jogar com rei A4. Só que aqui não tem continuação. Se você seguir, por exemplo, com bispo D7 cheque, rei A5 cheque, forçado, só que agora o rei ele está protegido. Pode não parecer, mas aqui está seguro. E segue a posição bem caótica, mas não é um ganho imediato das pretas. Então nessa posição tem um lance muito bonito, que é dama A4 cheque. É obrigado a tomar de peão, né? Porque está protegida pelo peão, a dama. Então depois de dama A4, peão por. E aqui a gente vê o quão vulnerável estava o rei, né, das brancas. Porque B4 é checkmate. É um tema até famoso também de checkmate. Esse mate assim com reis no canto e a torre dando o suporte para um peão dar o checkmate. Esse tema é relativamente famoso. A gente vai até ver ele mais vezes ao longo dos vídeos. Mas basicamente o lance é esse, dama A4.
peão por e B4 é checkmate. Muito bonito. O rei não pode vir para essas casas por conta da torre de B1. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigado por terem visto até aqui. Abraço.